E antes de lhe passar a palavra, gostaria de fazer algumas considerações em relação à tramitação da matéria nesta casa. Temos que o projeto foi encaminhado à Câmara Municipal no dia 27 de abril de 2018, estendendo as disposições da Lei Orgânica do município. O projeto foi lido em plenário na sessão do dia 2 de maio deste ano e, posteriormente, foi comunicado na imprensa local que o mesmo ficaria à disposição dos vereadores e de toda a comunidade para apresentação de emendas, pelo prazo de 30 dias, prazo esse que se findará às 17 horas de amanhã. Até o momento, nenhuma emenda foi apresentada. Visto isso, eu gostaria de já estar dando a oportunidade para o Júlio. O Dudu, você acompanha ele, por favor? Boa noite a todos. Agradeço mais uma vez pela acolhida aqui da Casa de Leis, aqui da nossa cidade. A nossa vinda aqui diz respeito à audiência pública referente ao projeto de lei que nós enviamos, conforme foi lido pelo presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, no dia 30 de abril, que é da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, nós temos, atendendo aí os dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal, Constituição Federal, a obrigação da audiência para explanar o projeto que foi enviado pelo Poder Executivo para apreciação dessa Casa. Bom, nós elaboramos aqui uma explanação. No slide inicial, ele demonstra as 3 peças de orçamento que são necessárias para que o município ou qualquer órgão público execute suas ações de governo. O PPA, que nós já tivemos aprovado pela Câmara Municipal, e nós estamos agora na fase da LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, para o ano de 2019. E também nós teremos futuramente, em setembro, a LOA, que é a Lei de Orçamento. Então, são as 3 peças que o poder público tem como planejamento para que execute as ações de governo. Aqui nós colocamos a fundamentação legal, que é na Constituição Federal. Fala que o artigo 165, que as leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão as diretrizes orçamentárias. Então, essa é a previsão na Constituição Federal. Também tem a previsão na Lei de Responsabilidade Fiscal, nós encontramos no artigo 4º, né, falando que a Lei de Diretrizes Orçamentárias atenderá ao disposto do parágrafo 2º do artigo 165 da Constituição. Então, essas são as fundamentações legais. Da questão do conceito da LDO, né, as diretrizes são orientações gerais que vão dar o norte para que o município faça elaboração da lei orçamentária para o ano de 2019. Então, são regras que nós colocamos atendendo, como já foi dito, a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Constituição Federal, para que se elabore o orçamento do ano seguinte. Isso ocorre anualmente. Metas e prioridades é aquilo que o governo pensa em realizar em 2019. Nós temos, no projeto, nós temos um anexo que fala quais os programas que serão atendidos, quais as ações que serão tidas como metas e prioridades para 2019. Isso faz parte do projeto que foi encaminhado recentemente para a Câmara. Então, nessas metas, a quantificação, nós temos meta física, a execução do projeto, como será executado, tudo isso é previsto na LDO, para que, assim que
na elaboração do orçamento, a gente consiga colocar recursos para aqueles projetos, programas e ações para o ano seguinte. Ainda dentro da parte conceitual da LDO, né, a lei de diretriz ela estabelece as metas e prioridades, como já foi dito, para o ano subsequente, ou seja, nós estamos falando já de 2019, a LDO do ano passado, 2017, ela já está em vigor neste ano e foi utilizada para a elaboração do orçamento desse ano. Então, nós estamos já falando do orçamento de 2019. Bom, a LDO, nós dividimos aqui a apresentação em duas partes. A primeira, a parte textual, né, que é as regras, os artigos que estão no texto que foi encaminhado no projeto de lei. A primeira são as metas fiscais. A gente vai encontrar isso no artigo 2º e 3º do texto. São as receitas, metas fiscais, receitas e despesas que estão previstas na LDO. Lembro também que a LDO ela faz parte não só a prefeitura, mas também todos os entes públicos. Então, nós temos que considerar também o Instituto de Previdência, o SAI, o Centro Municipal e a própria Câmara Municipal. No artigo 4º, nós tratamos dos riscos fiscais, situações que nós podemos ter durante o exercício, como que o município vai se comportar em relação aos riscos fiscais, se realmente tiver alguma situação não prevista, algum acontecimento, e como que a gente poderá enfrentar essas dificuldades. O artigo 5º é a reserva de contingência. É um recurso que é disponibilizado, serve tanto para suplementações ou para situações também de passivos contingentes, ou também situações não previstas, que cada ente pode deixar um recurso. Então, nós deixamos na LDO um limite lá, que o município pode deixar até, por exemplo, no caso nosso aqui, 1% da nossa receita corrente líquida. A gente pode deixar de reserva de contingência. Então, por isso, esse artigo ele está previsto na LDO. Então, nós podemos deixar essa reserva no orçamento também. O artigo 6º, ele busca o equilíbrio das contas públicas. O nosso orçamento ele é feito receita e despesa. Como nós não temos assim dívidas, né, igual alguns estados, municípios, nós buscamos o equilíbrio. Ou seja, o que nós arrecadarmos, nós iremos aplicar. Receita igual a despesa. Essa é a proposta do orçamento. Diferentemente, se a gente tivesse com dívidas, a prefeitura iria arrecadar um valor e deveria gastar menos para cobrir as dívidas, mas não é o caso de Lençóis. Então, nós temos o equilíbrio das contas. Todo recurso arrecadado será utilizado dentro do equilíbrio, receita igual despesa. O artigo 7º, ele trata da programação financeira, as metas bimestrais, arrecadação, limitação de empenho. É o artigo 7º e 8º. Isso são regras que estão na LDO. Caso nós temos que fazer a programação financeira bimestral, caso a prefeitura tenha frustração de receita, quais as medidas que serão tomadas para que se cumpra essa programação. Limitação de empenho, se gastar menos, quais as áreas serão afetadas, quais as áreas não serão afetadas. Então, nós temos essas regras, está no artigo da LDO. Por exemplo, saúde, educação, serviços essenciais não sofrem limitação de empenho, mas numa ausência, num problema de receita, de arrecadação, nós podemos cortar um investimento ou postergar esse investimento. Então, essas regras estão previstas no artigo 7º e 8º. Outro tema que nós tratamos na LDO é o artigo 9º, despesas com o pessoal. A prefeitura ela pode dar reajuste salarial mediante uma lei específica que precisa ser aprovada pela Câmara Municipal, isso está previsto na LDO. Pode criar cargos também com autorização legislativa, isso também está na LDO. E a criação ou aumento de despesa somente com estudo de impacto orçamentário. Isso é previsto na LDO. Então, essas regras o que o município pode fazer em relação à despesa pessoal, desde que contemple essas regras. Artigo 10º, novos projetos. Também, atendendo à lei de responsabilidade fiscal, nós podemos iniciar novos projetos, desde que a gente também contemple recursos para os que já estão em andamento, observando a fonte de recurso.
Então, nós estamos com um projeto, nós temos que concluir esse projeto, mas podemos iniciar novos, desde que o município coloque recursos no orçamento para a conclusão desse projeto. No artigo 11º, nós falamos do estudo do impacto orçamentário. Qualquer despesa que o município vai fazer de grande monta, ele tem que apresentar ou criação ou expansão de despesa, ele tem que apresentar um estudo que vai demonstrar o primeiro ano e os 2 anos subsequentes de como que vai sair esse recurso, se é através de aumento de receita, redução de despesa, a forma que o município vai encontrar para aumentar suas despesas. Então, também nós temos essa regra na LDO. O artigo 12º, ele fala de controle de custos, como que o município controla os seus custos, suas despesas, a fim de que tenha uma otimização dos recursos. Também é previsto na LDO. Já o artigo 13º e o 17º, ele fala especificamente do terceiro setor. O repasses para as entidades, né? Como que o município vai conceder recursos para as entidades, através de apresentação de plano de trabalho, a entidade tem que ter utilidade pública, tem que ter aprovação pela Câmara Municipal para receber o recurso. Então, são as regras que estão previstas na LDO, que fazem parte para que também as entidades possam receber recursos. Então, isso é uma das previsões que nós trazemos na LDO. O 18º ao 20º, fala da legislação tributária, alterações ou qualquer renúncia de receita ou renúncias que nós já temos, por exemplo, isenção de IPTU de 58 metros quadrados, a isenção das áreas de risco. Então, isso nós temos que colocar essas previsões na LDO. Caso tenha uma nova renúncia, nós temos que fazer a estimativa de impacto orçamentário também, deixo de arrecadar tal imposto ou menos, qual medida de compensação. Então, isso também é previsto na LDO. E finalizando aqui ainda os dispositivos finais do artigo 21º ao 27º. São informações gerais, mas, por exemplo, o prazo que a Câmara tem que mandar sua proposta de orçamento está previsto na LDO, que é até o dia 31 de agosto. Caso a Câmara não aprove o projeto de lei até dezembro, como que ficaria a execução do orçamento do ano de 2019? Existe uma regra prevista na LDO, também existem regras das emendas relativas ao orçamento, também essa matéria, nesses artigos que se trata dessa matéria. Então, são regras gerais importantes para que a gente faça a elaboração do orçamento. E a última item aqui, regras de restos a pagar. Ao encerrar o exercício, o município tem o compromisso de pagar os restos a pagar, então nós temos uma data, prevista até tal data que esses restos a pagar permanecem empenhados. Após essa data, não sendo utilizados, eles são cancelados. Então, um empenho de uma despesa em dezembro de 2018, por exemplo, ele tem até novembro de 2019 para executar essa despesa. É o que a gente prevê na LDO. Bom, essa é a primeira parte, que são os artigos, as regras que nós colocamos na LDO. São regras basicamente técnicas, já previstas tanto, como já falei, na Lei de Responsabilidade, na Constituição Federal, na própria Lei também de Finanças Públicas, na 4.320. Aí nós passamos agora os demonstrativos fiscais das receitas. Nós temos aqui o ano de 2019, uma previsão, lembrando que os números da LDO eles não sofrem correção pela inflação, porque esses números serão revistos no orçamento. Então, para o ano de 2019, nós temos uma previsão de receita de 218.625.000 para todos os entes, prefeitura, o SAI, né, que tem receita própria. Essas receitas elas estão divididas como prefeitura 185.207.000, o IPREM 22.987.000, o SAI 10.424.000 e o Centro Municipal 7.000, que é de rendimentos. A Câmara não tem, porque ela não tem receita própria.
O outro slide ele detalha essas receitas, né, que nós chamamos de receitas correntes, são receitas tributárias na ordem de 33 milhões 187, receita de contribuições 11 milhões 889, receita patrimonial 2 milhões 623 mil, receita de serviços 18 milhões 706 mil, transferências correntes 147 milhões 930, a maior parte recursos federais e recursos estaduais que nós recebemos dos programas, outras receitas correntes, mais 4 milhões 290. Essa é o detalhamento. Aí nós passamos para as despesas. No total também, como eu falei, de 218 milhões 625 mil. Essas despesas elas estarão divididas. Prefeitura, 162 milhões 825 e PREM, 26 milhões 553. O SAI, 22.987, o Centro Municipal, 1.960 e a Câmara, 4 milhões e 300. Aqui nós temos no slide seguinte o detalhamento das despesas correntes, pessoal em cargos, 121 milhões 527 e outras despesas correntes, 85.555 mil reais. Investimentos na ordem de 4 milhões 437 e aqui nós já colocamos 300 mil, que é a amortização que nós temos aquele financiamento, que houve aquisição dos veículos. Tá? Então, isso já é uma previsão para o ano 2019. E a reserva de contingência, que é um item específico, para suplementações, 100 mil reais, e cobertura de passivos contingentes, 513 mil. Aqui no capitalização do regime, hoje, ela está zerada porque houve uma mudança na sistemática de capitalização de recursos na ordem de rendimentos, né? Então, houve uma alteração. Então, ela só vai aparecer essa capitalização na execução do orçamento. Como nós falamos, o equilíbrio, ou seja, receitas e despesas previstas são iguais porque o município busca o equilíbrio, gastar apenas o que arrecada. Então, equilíbrio financeiro. As metas fiscais, nós temos que apurar o resultado primário. O resultado primário, às vezes a gente vê muito o governo federal falar do resultado primário. O resultado primário são as receitas menos o total das receitas menos as receitas financeiras de aplicação financeira e as despesas menos as despesas financeiras. Nesse caso, nós temos receitas primárias de 217.188 e despesas primárias de 218.025. Podemos ver que a despesa está maior, porque a parte financeira de rendimentos que nós temos de aplicação ela não é computada aqui. Mas no total, quando se computa todas as receitas, os valores são iguais, receita e despesa. E, finalmente, nós temos as metas fiscais, que é a comparação do ativo disponibilizado referente a dívidas consolidadas. Nós temos, a previsão é terminar o ano com um ativo em caixa de 22.419. Dívida consolidada, essa posição é do ano de 2017, por conta dos quadros da Secretaria do Tesouro Nacional, ainda não temos nenhum registro de dívida consolidada. Nós teremos, ao final do exercício de 2018, teremos essa linha de crédito que nós tivemos do financiamento, que é um valor bem abaixo do valor de 22 disponível, ou seja, o município tem em frente e tem recursos para cumprir as suas obrigações. E assim eu termino a explanação do que foi o projeto. Além disso, nós temos, junto com o projeto, os vereadores que têm acesso, temos os programas e as ações que são previstas no que será utilizado com as metas físicas de cada ação e programa. E agora fico à disposição qualquer pergunta aí dos vereadores e presentes. Pergunto se algum dos vereadores deseja se manifestar em relação ao projeto. Pergunto se alguém do público presente deseja se manifestar em relação ao projeto. Pois não.
Ó, na LDO, nós temos que pôr programas e ações. Então, nós temos que pôr onde que será destinados os recursos, em quais áreas. Então, é previsto para a área da educação, para a área da saúde, para a assistência, para o esporte, para o saneamento. Então, essas áreas elas vão receber recursos. Isso é o que está previsto na LDO. Agora, como que vai ser executado? Aí vai ter o orçamento e depois tem a execução. Mas a LDO ela prevê que, necessariamente, nós teremos recursos nessas áreas, seja para educação, saúde. Por isso, nós falamos de metas e prioridades. Boa noite a todos. Boa noite, Júlio. Eu tenho uma pergunta, é um requerimento meu. A contribuição de iluminação pública, ela vem descontada dos munícipes, certo? Como que foi a arrecadação total em 2017? Ela foi suficiente? Se ela não é suficiente, qual secretaria, qual departamento vocês pegam para complementar essa defasagem? E se ela foi suficiente, não dá para baixar a conta da luz? Não, a iluminação pública. Sim. A CIP ela é cobrada, né, na conta de energia, né, dos proprietários de imóveis e também no carnê de IPTU para quem tem terreno. O valor arrecadado ele é insuficiente. Hoje a prefeitura coloca em torno, por ano, R$600 mil para cumprir, pelo menos para custear o pagamento da iluminação pública, que deve chegar na ordem de 3 milhões no ano. Então, 50 mil por mês? Não, são mais o valor. 50 aí? Vou pegar aqui. Ó, iluminação pública, nós temos uma previsão de despesa mais de 3 milhões e 100 mil reais no ano, né? Falei quase 3 milhões aqui. Nós arrecadamos 2 milhões 356, 2 milhões e 400, previsão. Essa diferença é a prefeitura que coloca com recursos próprios de outros impostos. Então, hoje a CIP, o que nós arrecadamos, ela não paga o custo da iluminação pública. Então, a dificuldade, muitas vezes, de investimento, de troca de iluminação, é porque o recurso arrecadado ele não paga a conta. Então, a prefeitura já coloca um valor. Tá? Então, nós colocamos esse recurso todo ano para cumprir, pelo menos, o pagamento dessas obrigações da iluminação pública. Tá. Então, seria diretorias diversas? Ou... Não, já é previsto no orçamento. Se vocês olharem aqui na LDO, que nós temos recursos para pagar a iluminação pública. É previsto 3 milhões e 100. Só que arrecada 2.300, 2.400, a diferença é recurso da prefeitura que ela já destina de outras arrecadações, não da CIP, porque, não, por exemplo, pode utilizar dinheiro do IPTU para pagar a iluminação pública, do dinheiro que recebe de ICMS já é destinado aqui. Então, já faz, porque a iluminação pública é um gasto que ocorre todo dia, independente do que acontecer, nós vamos ter a conta no final do mês para pagar. E o dinheiro que é arrecadado ele é insuficientemente. Entendi. É que os munícipes me procuraram pensando que, se sobrasse, podia diminuir o valor. Entendi, mas falta, não tem né? Sobra, obrigada. Falta. 2.400. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Tendo atingido os objetivos, gostaria de agradecer a presença de todos, a presença novamente do Júlio. Obrigado, Júlio, por sempre você estar aqui demonstrando e com os documentos. Então, nós só temos que agradecer a você, o seu trabalho e toda a tua equipe. Tá bom? Declaro encerrado esta audiência. Obrigado. Obrigado. Também agradeço pela recepção mais uma vez.